colegas gestores, iniciamos mais um episódio do programa Encerrando a Gestão Municipal. E neste episódio vamos discutir sobre a Lei Complementar 141 e seus principais aspectos para o encerramento da gestão. Temos hoje como convidado Antônio Carlos Júnior, que é assessor técnico e coordenador de Finanças e Administração do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, CONAS. Bem-vindo, Júnior. Oi, Blenda. Olá, pessoal, gestores e gestoras, técnicos municipais. É um prazer muito grande poder participar desse episódio para ajudar vocês, com algumas orientações a respeito do final desse exercício de 2024. Bom, a Lei Complementar 141, ela foi publicada em 2012 e desde então ela regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 e ainda traz as normas para controle, avaliação e monitoramento do Sistema Único de Saúde. Nessa lei complementar, ela é importante tanto para a execução e toda a gestão do sistema, assim como agora no final do exercício, para o encerramento do mandato, é importante que os municípios, os gestores, fiquem atentos para alguns aspectos importantes da lei complementar. Júnior, quais são os principais aspectos que devem ser observados no final do mandato em função da LC 141? Bom, Blenda, pessoal, é importante, desde o início da gestão, ter o conhecimento adequado desses normativos todos que circundam aí o nosso processo de trabalho no nosso dia a dia. A 141, a Lei Complementar 141 de 2012, ela regulamentou lá a Emenda Constitucional 29 e ela traz aspectos fundamentais. São vários aspectos, mas a gente pode começar, Blenda, falando da questão do mínimo constitucional que tem que ser observado, no caso dos municípios, os 15% dos seus recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, como uma bússola a ser seguida, um norte a ser seguido, porque para evitar uma série de problemas, se não ocorrer a aplicação desses recursos. Avançando um pouco, a integração dos instrumentos de planejamento, é fundamental o gestor também ter isso sempre em mente, a programação anual de saúde, que tem que ter um vínculo bastante estreito com o plano plurianual, o plano de saúde do município, que durante o período do exercício fiscal, que culmina dentro dessa programação anual de saúde com o relatório anual de gestão. Então tem que existir um vínculo muito forte entre esses três instrumentos, porque você tem uma lei orçamentária anual para executar dentro desses princípios do planejamento. Então, a importância de observar esses instrumentos, além de toda a questão do acompanhamento, o monitoramento, a avaliação, a verificação dos próprios créditos orçamentários, os saldos que estão em contas correntes, esse conjunto de informação vai servir de orientação para que o gestor faça, não somente porque está encerrando o exercício, mas como uma obrigação de cada encerramento de exercício, e esse em especial culmina com um processo eleitoral que se aproxima e com uma expectativa de mudança de gestão. Então nós temos que nos preocupar com o que nós vamos deixar para a gestão que poderá iniciar o exercício seguinte, lembrando sempre que nós estamos falando de ações continuadas, embora possa haver uma mudança na gestão, mas as ações e os serviços públicos de saúde têm um aspecto de continuidade que tem que ser observado durante todo o processo de gestão. Então, Júnior, a LC 141 ela trouxe no seu bojo o fortalecimento dos instrumentos de planejamento. Então, quando se diz nesse fortalecimento, é importante pensar que o Plano Municipal de Saúde é o objetivo a ser alcançado. E, além disso, todo o que está planejado nesses 4 anos, ele ainda está em vigência e vai se encerrar somente no ano que vem, que é um ano de nova gestão. Então, o Plano Municipal de Saúde, ou seja, os gestores devem franquear as informações de todas as ações que estão sendo executadas e previstas no Plano Municipal de Saúde para a nova gestão. Porque
para dar, como você disse, a questão da continuidade desses serviços, é importante saber o que está previsto e o que está sendo executado. E a LC 141 traz a necessidade de se ter um plano municipal atualizado, porque é necessário, além de itens importantes como o Fundo Municipal de Saúde, né? Ou seja, tem que ter o fundo em funcionamento e o Conselho Municipal de Saúde. Né? Então, ou seja, esses 3 itens são muito importantes para tanto para o encerramento ou tanto para a execução de uma boa gestão, é necessário que esses 3 itens estejam em pauta. Perfeitamente, Brenda. Tu colocas um negócio bastante importante, um tema bastante importante que muitas vezes, por estar no processo, acaba passando tanto quanto desapercebido da gestão, porque a gente sabe que a gestão ela é um processo, né, que começa e ela tem os seus fluxos, né? Mas o objetivo sempre é a qualidade dos serviços colocados à disposição da sociedade. Então, esses instrumentos, além de terem toda essa transparência que tu falaste aqui, ele precisa ter, né, o conhecimento da sociedade, né? A participação do Conselho de Saúde é fundamental, então para isso ele precisa ter um conhecimento, né, do que a gestão está fazendo, não que ele vai interferir no processo de gestão, mas ele tem que ter um acompanhamento até para poder orientar, chamar a atenção do gestor que, né, pelo turbilhão de coisas que tem para fazer, muitas vezes passa alguma coisa de uma forma desapercebida e que o Conselho tenha essa obrigação de apontar para que haja uma correção, né, do fluxo em andamento. Então, esse plano plurianual, que é o Plano Municipal de Saúde, ele perpassa um ano da gestão que se encerra agora pelo período político, né? Então, como a gente falou no início da nossa conversa, né, a gestão, as atividades são continuadas, a gestão tem períodos e todos os gestores têm que observar esse período. Então, sempre é importante, quando adentra-se a gestão, ter uma espécie, né, de inventário, né, da gestão que saiu anteriormente para verificar as correções, as mudanças que precisam ser feitas. E a gestão que sai agora, né, 2024, ela precisa passar esse inventário também, né, mesmo que haja um processo de reeleição, mas ela precisa saber, porque ela precisa fechar um ciclo e continuar outro, lembrando sempre que as atividades são perenes, as atividades, os serviços prestados à população são perenes, eles precisam ter uma continuidade. E para isso, a boa gestão precisa estar atenta a tudo, né, a cada detalhe, para que, né, possa fazer essa correção. Não existe nada permanente, né? O próprio plano municipal pode sofrer correções, sempre envolvendo a sociedade e o Conselho de Saúde, que é o que, no final das contas, vai aprovar, né, aquilo que aconteceu durante o período de gestão. Júnior, vamos falar um pouco agora sobre a questão dos fundos de saúde. A lei complementar ela trouxe a definição do que são gastos com ações e serviços públicos de saúde, né? Que tem toda a relação direta com o que diz a Constituição sobre os princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, né? Que ele tem que ser universal, gratuito e equitativo. Os fundos municipais de saúde, na realidade, são a forma de movimentação dos recursos para financiar essas ações e serviços públicos de saúde. Como que o fundo deve ser organizado e quais são os critérios que a gente tem que considerar para fins de cumprimento agora do encerramento da gestão? Esse é um cuidado que precisa ser muito bem olhado, né? Na realidade, há uma confusão de olhar para um fundo de saúde e perceber um elemento estranho, né? A administração direta. Mas a própria LC 141, ela foi muito sábia, né, na configuração, e a Receita Federal, através de uma instrução normativa, ela caracteriza bem esses fundos públicos. O fundo, ele, embora tenha a natureza jurídica de fundo de saúde, ele não tem a personalidade jurídica, né? Então, ele é uma unidade administrativa da Secretaria de Saúde. Então, esses cuidados, né, ele acaba sendo assim, um fundo contábil mais elevado, né, porque ele tem funções não somente contábeis, né, ele tem função de gestão, ele tem que estar atento à questão do planejamento, ele tem que acompanhar, né, o planejamento desenvolvido, até para saber
se a sua classificação da receita está de acordo com aquilo que foi pactuado nas comissões intergestoras, tanto a bipartite quanto a tripartite, para ele não fazer meramente um registro contábil, o que com certeza vai dificultar depois os relatórios auxiliares, né? Porque a questão contábil, via de regra, ela vai ser cumprida. Mas você tem maneiras de cumprir as questões contábeis, facilitando a vida do gestor quando buscar informações, né? E, via de regra, as pessoas ficam meio receosas assim, quando fala em números, em contabilidade, mas é o registro dos atos de fatos. Então, você precisa, os técnicos do Fundo de Saúde, eles precisam ter o conhecimento, até porque, quando um recurso é transferido pelo Fundo Nacional de Saúde, ele tem que conversar com as áreas finalísticas respectivas para saber se aquele valor que apareceu na conta bancária realmente é o valor estabelecido nas portarias. Obviamente que ele poderia fazer a pesquisa e saber se aquilo ali, mas ele tem outras equipes multidisciplinares na própria secretaria que poderão orientar e dizer, olha, esse valor não é o valor, esse valor é o valor líquido, o valor bruto está configurado na portaria número tal. Então, todas essas informações ajudam a confecção de um modelo de administração, de gestão do fundo local de saúde, para que na hora que precisar buscar informações para relatórios auxiliares, que cumprimento de prazos que não são poucos, né? A gente sabe que o gestor tem muitos prazos para serem cumpridos. Então, quanto melhor for a sua estruturação, mais fácil será cumprir esses prazos, né, com as informações adequadas, porque as informações colocadas nos sistemas auxiliares, né, REL, o relatório anual de gestão, com certeza elas são informações importantes para a conformação de políticas públicas na área da saúde. Então, eu não posso olhar para um relatório auxiliar e vê-lo como mera burocracia. Eu tenho que ter a consciência de que o dado colocado, né, e aí eu também incluo o CIOPS, né, o próprio DigiSUS, gestor, são instrumentos fundamentais para que a formatação da gestão, durante o processo de gestão, seja quase que perfeito. Sim. Para que, quando houver necessidade, eu busque a informação num único local, distribuindo-a da melhor maneira possível e, logicamente, formatando aquilo que interessa a todo gestor, que é o fechamento de um período de programação anual de saúde, né, anual, culminando com os 4 anos de gestão, que eu faça um relatório de encerramento bem adequado às realizações e às dificuldades encontradas durante o meu período de gestão, que poderá se repetir no processo político de reeleição ou não, mas eu deixar conformado, confirmado e consagrado dados relativos ao que eu fiz durante a gestão é fundamental, observando todos os normativos e toda a técnica com profissionais qualificados. A gente sabe da dificuldade que é a questão de recursos humanos no Sistema Único de Saúde, mas é uma busca importante porque somente com isso a gente conseguirá dar cabo às responsabilidades, que não são poucas, ao gestor e trazendo um benefício à sociedade, que é a transformação desses recursos, tanto os federais quanto os próprios, em serviços de qualidade, colocando à disposição da sociedade. É sempre bom lembrar que o Fundo Municipal de Saúde ele tem como norma a Lei 4.320. Entre os seus artigos 71 a 73, ele tem uma norma, ou seja, por que foi criado o Fundo de Saúde? É para ele ser destacado das demais despesas, né, da Prefeitura, né, e das demais secretarias. Então, é importante a gente lembrar que o Fundo de Saúde ele tem que ter receitas especificadas, despesas já também destinadas e definidas e um plano de aplicação. Qual que é o plano de aplicação de um fundo de saúde? A Programação Anual de Saúde e o Plano Municipal de Saúde, ou seja, é a relação e a interligação direta das ações de saúde com o respectivo financiamento. Então, Júnior, a gente falando um pouco sobre a questão do Fundo de Saúde, um dos pontos que é importante, que traz a LC 141, é a importância da transparência e do controle social, ou seja, a prestação de contas, né? Então, assim, principalmente agora no encerramento da gestão, onde a gente tem os quadrimestrais encerrando e que o relatório anual de gestão, ele, na realidade, ele vai ser apresentado somente no ano seguinte, os gestores têm que estar atentos de deixar
toda a documentação já disponível para que o próximo gestor faça a correta prestação de contas do ano anterior. E aí, Júnior, fala um pouco para a gente a respeito dessa questão da prestação de contas e a responsabilidade do gestor nisso. Ok, Brenda. Muitas vezes a questão do tempo ela age contra o gestor, né? Porque se a gente for observar, nós estamos falando, né, de uma posse do novo gestor a partir do dia 1º de janeiro, e o prazo para entregar o relatório do exercício que encerrou, né, no caso de 2024, será no dia 30 de março. Ou seja, o gestor não vai mais estar nesse período, né? Então, na realidade, não é que seja o fim do mundo, né, o dia 31 de dezembro com a mudança de gestão. Mas eu tenho que deixar tudo preparado, porque eu terei dificuldades, dependendo do que acontecer no processo eleitoral, de ter acesso às informações. Então, eu preciso preparar como se o dia 31 de dezembro fosse o dia 30 de março do ano seguinte. E, obviamente, que dentro do processo da saúde, assim como em todos o processo das outras áreas, a gente está falando especificamente aqui no caso da saúde, mas isso serve para todas as outras áreas do município. Então, dia 31 de dezembro, né, a gente tem o resultado da eleição antes, né, no segundo turno em novembro, primeiro turno em outubro, mas é importante que se a gestão política se encerrar no dia 31 mesmo, eu tenho que deixar tudo preparado até essa data para não perder os prazos e depois ser responsabilizado por não ter cumprido. No aspecto da prestação de contas, eu fiz até uma colinha aqui para facilitar, para não deixar de passar para vocês a informação correta. O que é importante, né, dentro desse processo de prestação de contas, né? As diretrizes, objetivos e indicadores do Plano Municipal de Saúde. É fundamental eu ter isso claramente identificado, né? As metas da programação anual de saúde que foram previstas e que foram executadas. A análise da execução orçamentária e financeira. O montante e a fonte dos recursos aplicados no período. Demonstrar claramente o que... Eu chamo isso de inventário, né? É um inventário que eu tinha que ter recebido e que tenho que passar para quem for chegar, né? As auditorias realizadas, né, ou estão em fase de execução, né, no período, e quais foram as recomendações exaradas, né? E a oferta e produção de serviços públicos da rede própria, né, ou contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população. Isso minimamente tem que aparecer no relatório para dar a transparência que a gente busca, né, e que nós como profissionais, né, cada um na sua área, mas profissionais da saúde, temos a responsabilidade de deixar isso registrado, dando a transparência à sociedade, facilitando o processo de transição, né, porque aí também é um outro ponto importante, né, que eu acho que faz de todo interesse que todos saibam, né, no nível federal existem normas quanto à transição. Aí a gente orienta que cada um de vocês observe no âmbito municipal se existe alguma regra. Se não existir regra, pode ser observada as regras federais, né, que eu também fiz a colinha, né, porque a gente nunca sabe as perguntas que vêm, mas na área federal tu tem a Lei 10.609, de 2002, e o Decreto 7.221, de 29/6 de 2010. Então, essas duas normas servirão de base para que a gestão municipal também siga os princípios utilizados na área federal para facilitar, né, esse processo de transição numa democracia que nós vivemos e queremos mantê-la, né, no sentido de fazer com que o fluxo da gestão seja bem compatível com a nossa realidade, e tanto a nossa realidade de cidadão, quanto a nossa realidade assistencial de colocar os serviços à disposição da população. E também o gestor, a própria gestão municipal pode também, no momento, criar todas as regras para o processo de transição. Isso não impede que ele possa criar essas regras, que eu acho que isso também é importante. E aí, quando você coloca a questão da prestação de contas, existe todo um regramento sobre isso, né? Ou seja, tanto os quadrimestrais quanto o relatório anual, existem algumas normas que existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que define a estrutura, né, por porte populacional de quais são as ações e que precisam, e a forma e o detalhamento que deve prestar conta no relatório anual de gestão. E essas informações são importantes, até porque, quando repassar isso para o próximo gestor, ele vai saber até como definir e executar o que está no Plano Municipal de Saúde anterior,
né? Ou seja, é interessante que, inclusive, a PAS de 2025 já esteja elaborada para que, ano que vem, com a nova gestão, minimamente, claro, ele vai poder fazer as alterações que ele julgar necessário, mas ele já tem um norte a que seguir para poder executar todas as ações que estão planejadas nesse Plano Municipal de Saúde. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar, que ao longo desses 3 anos, e aí vem a questão inclusive do enfrentamento à pandemia, a gente teve algumas normas que flexibilizou o uso dos recursos federais. O que eu estou falando? A questão da lei complementar, tanto 172, que depois veio a 173, e depois veio a emenda constitucional 232, enfim, que trouxe alguma, eu não digo flexibilização, porque na realidade as ações elas precisam estar previstas nos respectivos planos de saúde, mas uma autorização legislativa para fazer a reprogramação dessas ações. O que acontece? A LC 172 já não está mais vigente, terminou a sua vigência em dezembro de 2023. Né? E aí veio a LC 197, né, que fez a regulamentação e prorrogou a 172, todas encerraram em 2023. Em 2024, a gente tem ainda a questão da possibilidade de uso dos recursos Covid e que também se encerra em 2024. Então, o que a gente tem que passar para os gestores, na realidade, é que essas ações também precisam estar registradas e elas também precisam estar previstas no relatório de gestão de quais foram as atividades que foram executadas, qual foi a origem do recurso e ao que foi destinado. Então, como dentro do orçamento, isso também tem que estar previsto. Essa tua colocação é muito importante, porque tu chamas a atenção para a questão de observação das normas vigentes. E a gente sabe que não é fácil, mas para isso hoje nós temos vários instrumentos que nos ajudam, né, na atualização desses normativos, das ferramentas de gestão, mas a gente tem que estar sempre atento a esse normativo, porque é ele que vai dar o tom daquilo que eu vou ter que fazer e depois, numa observação posterior de auditoria e tal, eu não ter dor de cabeça porque deixei de cumprir algum desses normativos. Então é importante, e a gente está falando aqui, né, a Brenda colocou a questão da 172, da Lei Complementar 172, que ela mexe somente nos recursos anteriores a 2017, né? Porque aí antes da portaria 3992, onde a partir de 2018 foram criadas 2 novas contas correntes. Então sobrou um recurso, ficou resíduos, né, de recursos anteriores que já não eram mais para estar hoje, em 2024, né? Essas contas, que são para mais de 50 mil contas, não deveriam mais existir porque são ações que foram pactuadas lá atrás e possivelmente muitas desses serviços já não tem mais sentido serem mantidos atualmente porque houve uma evolução no processo assistencial. Então esse recurso, essa lei, ela permitiu que você fizesse uma desvinculação da origem. Ou seja, você pode utilizá-lo desde que em ações de serviços públicos de saúde, mas em outras áreas que não as áreas inicialmente previstas para a necessidade daquele momento. Então é importante utilizar todos os instrumentos, e aí os contadores estão preparados para isso, para fazer reprogramação, remanejamento e tal desses recursos, incluindo sempre no orçamento, porque a Lei 4.320 não permite execução de despesas sem o prévio empenho. Então você tem que adequar a questão orçamentária, a execução, à questão financeira, execução. Eu só posso executar aquilo que eu tenho programado no orçamento. Para eu poder executar o que está programado no orçamento na fase de liquidação ou pagamento, eu tenho que ter a disponibilidade financeira em caixa. Então, essas observações, e aí entra, vamos acrescentar a questão do crédito extraordinário, que veio também para a questão da Covid, mas que a emenda constitucional permitiu, até o final desse exercício, de 24 agora, você remanejá-lo para ações de serviços públicos de saúde, ou seja, não necessariamente naquilo que ele foi originário. Sim. Então, é importante, né, que os colegas gestores, técnicos, né, dos municípios,
observem os valores residuais nesses temas que nós estamos colocando aqui, nas contas anteriores a 2018 e na questão do crédito extraordinário, que façam essa reprogramação, que coloquem isso no orçamento para poder executar dentro desse período agora de 2024, que vai culminar com o período final de gestão e deixando isso tudo transparente para que não haja problemas depois posteriores de cobrança por não executar as normas adequadas. Então, é importante fazer esse levantamento, ter isso bem amarrado no nosso processo de gestão para que a gente encerre o ano tranquilamente e que comece o outro ano tranquilamente, faça o processo de transição de uma forma absolutamente tranquila, passando o inventário para frente, para que a sociedade ganhe com esse processo. É sempre bom lembrar, né, que a LC 172 ela teve uma vigência até 2021, depois teve uma prorrogação com a Lei Complementar 181 e depois ainda mais uma prorrogação com a 197, onde trouxe isso, né, ou seja, os recursos anteriores a 2018 tinham total, livre aplicação da forma que poderia ser feita. Inclusive em categoria econômica. Inclusive em categoria econômica, exatamente. Bom, nós vamos encerrando esse episódio. Primeiro, agradecer ao Júnior por estar aqui conversando com a gente. É importante esse diálogo e passar para os gestores, né, quais são os aspectos principais que eles têm, não só para o encerramento da gestão. Na realidade, tudo que a gente falou aqui é para também a continuidade da gestão e não somente para o último mês do exercício, né? Então, eu passo para você para fazer as considerações finais e para a gente encerrar. Ok, Brenda. Então, pessoal, né, desejando a todos aí realmente sucesso nessa empreitada, mas lembrando sempre que é o nosso dia a dia, né? A gente tem aí a questão eleitoral, política, que temos que cumprir, né, de acordo com as exigências, mas lembrando sempre que a gestão ela é contínua, né? Os aspectos da gestão é contínua, o que muda é o comandante, é a condução do processo, mas a questão técnica ela é perene, por isso que o conhecimento ele é importante, a manutenção desse conhecimento nesse processo para que a gente tenha a tranquilidade de começar, encerrar ano como se fosse uma coisa bastante normal na nossa vida. Então, boa sorte a todos e até uma próxima oportunidade. Então, assim a gente encerra o nosso programa e eu convido a todos para que acessem os canais do Conasens, para que vocês também possam ter outras informações e outras publicações. Obrigada.